leitura do livro Sementes de Felicidade. Na lição 116 nós temos: não se deixe contaminar pelo nervosismo. O ambiente está tenso. Alguém está raivoso ou o atrapalha de alguma forma. Você sente o impulso para reclamar e agredir, mas segure-se. O nervosismo impede o raciocínio sadio e compromete a sua saúde. Você passa a falar o que não devia, a fazer o que não queria. Gera arrependimento. Acalme-se, compreenda. Todos temos defeitos. Você fica a salvo da violência quando centra o pensamento em Deus. Vamos realizar uma pequena oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores da Casa Espírita que nos aguardam e que estão junto conosco hoje. Queremos agradecer a espiritualidade pelo apoio e pelo conforto. Queremos solicitar luzes para os nossos entendimentos e para a nossa palestrante desta noite. Que Jesus ilumine os nossos passos e seja a luz do nosso horizonte. Que assim seja. Cris, é contigo. Alex, que já vai começar a treinar. Boa noite, então, para todos. O tema que preparamos para hoje, então, nos fala sobre as fraquezas do espírito. Entre elas, o que lemos aqui que o nosso irmão Célio leu na mensagem do livro Sementes de Felicidade. A raiva, esses sentimentos não muito gratos que costumamos ter no nosso dia a dia e que nós devemos sempre observá-los para que não entremos nessa onda. Então, as fraquezas do espírito. Quando nós encarnamos, como aprendemos na semana passada, nós recebemos a bênção do esquecimento. Deus nos proporciona esta felicidade em nos esquecermos de outras vidas que tivemos, outras encarnações que tivemos, com tudo aquilo que a gente errou. Claro que a gente esquece também tudo aquilo que a gente acertou e que já evoluímos, mas é uma bênção do esquecimento porque temos uma nova chance. Todos os dias que acordamos no corpo físico, temos uma nova chance para trilharmos o caminho por mais 24 horas, para iniciarmos a nossa trajetória. É bom que esqueçamos aquilo que a gente fez de ruim aos outros, a nós mesmos, para o orbe todo, porque isso nos dá forças para acordarmos e buscarmos nos melhorarmos todos os dias. Quando nós falamos um pouco sobre a fraqueza do espírito, vamos nos reportar às tentações. E aí pensamos, será que as tentações são do espírito ou do corpo? Então, se quando nós encarnamos, nós trazemos o nosso espírito junto com o nosso corpo, nós trazemos algumas tentações. Algumas tendências, embora a gente não lembre delas conscientemente, mas no nosso dia a dia a gente acaba percebendo que temos algumas tendências que a gente vai mais para um lado ou vai mais para o outro, e acaba que nós, se nos percebermos, a gente vai observar que muitas vezes a gente vai ver nas nossas atitudes, como por exemplo, quando a gente está num círculo
as religiões. Mas isso já ficou para trás, porque quando a gente começa a observar no nosso dia, nós não mais pensamos nas tentações só do espírito, nós temos também tentações para o corpo, seja na gula, seja na preguiça, seja nesses sentimentos que a gente costuma ter e muito mais frequente do que a gente pensa. Já que o nosso corpo é comandado pelo espírito, essas tendências vêm impregnadas no nosso espírito. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer com que o nosso corpo e o nosso espírito estejam em harmonia, porque o nosso corpo é uma tela que reflete o nosso espírito, a nossa essência espiritual, nossa consciência espiritual. Nós temos que fazer com que o nosso corpo seja instrumento do nosso espírito. E é por isso que nós vamos aqui falar mais sobre as tentações. Na questão número 714, Kardec pergunta para a espiritualidade, do Livro dos Espíritos, né? Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E a espiritualidade responde: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Não sei se aqui, lá em casa, o Célio também já assistiu, a Leda já assistiu ou já leu o livro do André Luiz, o livro ou o filme Nosso Lar? Quando o André Luiz chega na espiritualidade e a espiritualidade fala para ele que ele é um suicida, ele fica admirado, né? Porque ele não se sente um suicida, mas ele é um suicida indireto, porque as atitudes, os gozos na vida terrena dele, ele gozava de muitas tendências, muitas atitudes que ele teve e muitas tentações que certamente ele teve e que ele acabou despojando dessas atitudes. E aí Kardec segue perguntando para a espiritualidade: falas perto da morte física ou moral? E a espiritualidade responde: de ambas, não só do corpo, mas sim do espírito também, porque o espírito não morre, mas ele pode deixar de evoluir, né? E esse tempo que estamos aqui é um tempo que nós perdemos, porque esse tempo não volta mais. Temos mais tempo pela frente, temos a infinidade de tempo, mas esse tempo de agora poderia ser um tempo que poderíamos utilizar. Deus nos concede a razão para que possamos distinguir o que esses gozos, esse requinte está fazendo conosco. Quando nós gozamos desses excessos, por exemplo, novamente, né, as fofocas, as reclamações, o orgulho, e muitas vezes até nós utilizamos o orgulho como uma palavra para nos referirmos a algo saudável. Por exemplo, só um pouquinho, tenho orgulho das minhas filhas. Será que é esse o sentimento que nós temos que ter dos nossos filhos? Será que é um sentimento bom, o orgulho? Ou nós nos sentimos felizes pelas atitudes dos nossos filhos? Ou do nosso irmão, ou do nosso esposo, da nossa esposa? Esses pequenos detalhes que, se nós começarmos a nos perceber, e que são as tendências que a gente tem que observar em nós, e a partir daí começarmos a trabalhar. Os excessos de comida, os excessos de bebida, a luxúria. Quem de nós não gosta de dormir, de nos alimentarmos de uma boa comida, desde que não seja excesso, desde que não seja adquirido de maneiras ilícitas. Na questão 715, Kardec pergunta então: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Qual é o necessário? Como é esse limite para saber o que é tentação e o que está certo que eu receba? Que eu me aposse
própria custa. Se nós pensarmos sobre as tentações, aí a gente vem aquela imagem, desde criança, que a gente tem de um lado um anjinho, do lado um demônio, e que nós temos que escolher de que lado nós vamos. Parece uma campanha política, né? Onde nós temos que votar para um ou para outro, ou temos que escolher um caminho ou outro. Tem uma passagem que Chico dizia, que ele fala sobre essas tentações, porque a tentação ela é muito voltada para o desejo, e nem sempre a gente observa que é uma tentação que a gente está sentindo. Ela é muito sutil. Então Chico dizia, ele comparava a tentação, que era como se estivéssemos correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado por ele. Porque muitas vezes a gente, mesmo pensando nas tentações e sabendo que aquela tentação é errada, a gente vai para ela. A gente aceita, a gente vai e age exatamente daquela maneira. E utilizando a razão, nós sabemos que vamos sofrer as consequências. E tudo bem, podemos recomeçar. Não precisamos nos desesperar. A exemplo de Paulo de Tarso, que por muito tempo ficou procurando por Jesus, e Jesus, no dia que apareceu para ele, ele se refez e pediu desculpas, e já logo diz: o que queres que eu faça? Ele não ficou se lamentando, chorando, reclamando por todas as pessoas que ele tinha mandado matar, por todas as coisas horrendas que ele tinha praticado. O que queres que eu faça? A partir de agora. Temos as nossas tendências, temos que conviver com elas, observá-las, pensar nelas, planejar como vamos trabalhar com elas, que atitudes queremos tomar, o que queremos deixar para os nossos filhos, quais os exemplos que queremos ser conhecidos. Mas primeiro precisamos dar o primeiro passo. Precisamos parar para refletir qual é a minha tendência mais forte. O que eu já tenho de bom que eu posso utilizar para combater essa minha tendência. Não ficarmos só nos remoendo e pensando que temos tendências ruins. Temos muitas tendências boas também. Fomos presenteados com o esquecimento do bom e do ruim. Temos que saber utilizar os dois. E muitas vezes só fazendo vamos saber. Tem aquele ditado que diz: é só provando que vamos saber se é veneno ou não, né? Então, às vezes é só praticando que a gente vai saber o que acontece. É claro que para tudo tem um limite, né? Não vamos sair por aí matando alguém. Somos todos conscientes nesse sentido. Essa é uma coisa que podemos perceber, que nós já evoluímos muito. Para nós aqui, que estamos aqui, para as pessoas que estão assistindo, provavelmente, e julgaria que certamente não são pessoas que matariam alguém. Não seriam pessoas que planejariam um assalto a um banco. Esse é um exemplo, claro, bem drástico, mas para a gente ver o quanto a gente já evoluiu. Sairmos dos nossos lares ou nos propormos a ouvir algo, estudar a espiritualidade, é algo que é uma tendência boa nossa. Estamos buscando nos melhorarmos. Na questão 467, Kardec então pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem: os espíritos, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Quem nós queremos atrair para perto de nós?
que não, que está tudo bem, que Jesus, Deus vai dar um jeito nisso. Não, nós temos a nossa parcela que contribuir. Todos nós temos. E precisamos pensar nas pessoas menos que têm menos recursos para conseguir cuidar dos bens materiais. Sim, precisamos cuidar dos nossos irmãos. Mas precisamos pensar que quanto mais reclamações, quanto mais nós enaltecermos as tendências de roubarmos, de mentirmos, de falarmos mal do outro, mais espíritos com essa frequência nós chamamos para perto de nós. O pensamento é energia. Tudo que está à nossa volta é energia. E qual seria o caminho, então, para nós atrairmos espíritos que contribuam para a nossa reforma íntima, que contribuam para que nós tenhamos vontade de sentarmos um momento a cada dia, como ensina Santo Agostinho, e refletirmos sobre as nossas atitudes diárias. Todas as atitudes que tivemos durante o dia. Será que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim mesmo? Será que essa seria a atitude que Jesus teria conosco? O que precisamos fazer? Atrair espíritos que contribuam para o nosso melhoramento moral, para a evolução do nosso espírito, para podermos refletir sobre as nossas atitudes. O que gostaríamos que as pessoas lembrassem de nós quando lembram ou que pensam de nós? Será que gostaríamos que as pessoas lembrassem de nós por uma pessoa fofoqueira? Ou será que gostaríamos que as pessoas lembrassem de nós por uma pessoa agradável, de partilhar uma conversa? Uma pessoa agradável que chega até mim somando, que às vezes fala, que às vezes escuta. E tem duas perguntas que para mim, pelo menos, são fundamentais. E quando eu lembro, eu faço a mim mesma. Será que Jesus tomaria essa atitude que eu estou tendo essa tendência em tomar? Será que essa seria a atitude que Jesus tomaria? E a segunda pergunta, se essa fica muito difícil, porque seguir os passos do Cristo não é fácil, mas é possível. A segunda pergunta, então, seria: será que isso que eu estou fazendo para essa pessoa, ou essa atitude, ela prejudica essa pessoa? Ou será que ela prejudica a mim? Ou ela prejudica alguém? Se ela tem uma conotação negativa, acho que não foi o anjinho que a gente está escutando. Então, essas duas perguntas, no nosso dia a dia, elas deveriam ser sempre feitas. Será que nós estamos ouvindo mais o nosso anjinho, que está ali, sempre nos amparando, junto com bons espíritos, que nós atraímos de alguma maneira, que estão nos cuidando, nos protegendo? Ou será que estamos atraindo espíritos que vão nos levar para tendências negativas? Essa era a reflexão que eu trouxe para hoje para fazermos. Trouxe aqui uma foto, uma imagem do Livro dos Espíritos, para que sempre que tenhamos alguma dúvida, que ele seja o nosso livro de cabeceira, que possamos sempre consultá-lo, porque tem perguntas e respostas para a nossa vida toda. Mas o curioso é que Kardec deixou ele em aberto ainda, né? Ele tem 1019 perguntas,